Capítulo 7. Revelação, o pesadelo do Velho Testamento. Outra maneira pela qual a religião se trai, e tenta escapar da mera confiança na fé e, em vez disso, oferecer evidência no sentido habitualmente entendido, é pelo argumento da revelação. Em certas ocasiões muito especiais, afirma-se, a vontade divina dava-se a conhecer por contato direto com seres humanos escolhidos ao acaso, a quem supostamente eram outorgadas leis inalteráveis que podiam então ser transmitidas aos menos favorecidos. Há algumas objeções bastante óbvias a serem feitas quanto a isso. Em primeiro lugar, várias dessas revelações são ditas que ocorreram em diferentes momentos e lugares, para profetas e médiuns imensamente discrepantes. Em alguns casos, mais notavelmente o cristão, uma revelação parece não bastar, e precisa ser reforçada por sucessivas aparições, com a promessa de uma aparição futura, porém definitiva. Em outros casos ocorre a dificuldade oposta, e a instrução divina é transmitida, apenas uma vez, exclusiva e final, para um personagem obscuro cuja mais leve palavra torna-se então lei. Como todas essas revelações, muitas delas irremediavelmente inconsistentes, não podem por definição ser ao mesmo tempo verdadeiras. Segue-se que algumas delas são falsas e ilusórias. Poder-se-ia deduzir também que apenas uma delas é autêntica, mas em primeiro lugar isso parece dúbio e, em segundo, parece necessitar de uma guerra religiosa para decidir a revelação de quem é a verdadeira. Uma dificuldade adicional é a aparente tendência do Todo-Poderoso de se revelar apenas a indivíduos iletrados e quase históricos, em regiões ermas do Oriente Médio que muito antes eram um reduto de culto idólatra e superstição e, em muitos casos, já atulhadas de profecias existentes. As tendências sincréticas do monoteísmo e a ancestralidade comum dos relatos significam, com efeito, que a refutação de um é a refutação de todos. Por mais horríveis e odiosos que tenham sido os combates travados entre eles, os três monoteísmos alegam compartilhar uma linhagem pelo menos do Pentateuco de Moisés, e o Corão certifica os judeus como o povo do livro, Jesus como profeta, e uma virgem como sua mãe. É interessante que o Corão não culpe os judeus pelo assassinato de Jesus, como faz um dos livros do Novo Testamento cristão, mas isso só porque perpetra a bizarra alegação de que outra pessoa foi crucificada pelos judeus em seu lugar. A história da fundação dos três credos diz respeito ao pretenso encontro de Moisés e Deus, no alto do Monte Sinai, o que, por sua vez, levou à entrega do Decálogo, ou 10 Mandamentos. O conto é narrado no segundo livro de Moisés, conhecido como livro de Êxodo, nos capítulos 20 e 40. A máxima atenção foi concentrada no capítulo 20, onde são dados os mandamentos. Talvez não seja necessário resumi-los e expô-los, mas o esforço em prol da verdade vale a pena. Em primeiro lugar, estou usando a versão do Rei Jaime autorizada, um entre muitos textos rivais laboriosamente traduzidos por mortais, ou do hebraico ou do grego, ou do latim. Os assim chamados mandamentos não parecem com uma lista clara de 10 ordens e proibições. Os 3 primeiros são variações do mesmo, no qual Deus insiste na sua própria primazia e exclusividade, proibindo a construção de imagens esculpidas e de pronunciar seu nome em vão. Esse prolongado introito é acompanhado de algumas admoestações muito sérias, inclusive uma medonha advertência de que os pecados dos pais recairão sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso nega a ideia moral e razoável de que crianças são inocentes dos delitos de seus pais. O 4º mandamento insiste na observância do dia santo do Shabat, e proíbe todos os crentes, e seus escravos e servos domésticos, de realizar qualquer trabalho no decorrer desse dia. E acrescenta-se que, como foi dito no livro de Gênesis, Deus fez o mundo todo em 6 dias e descansou no 7º, deixando espaço para especulações sobre o que teria feito no 8º dia. O preceito torna-se então mais conciso. Honra teu pai e tua mãe, isso, não pelo amor aos pais em si, mas a fim de que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que Yahweh teu Deus te concede. Só então vem os famosos 4 não cometerás, que secamente proíbem assassinato, adultério, roubo e falso testemunho.
Finalmente, há a proscrição da cobiça, proibindo desejar a casa, o servo, a serva, o boi, o asno, a esposa e outros bens do teu próximo. Seria duro achar uma prova mais fácil de que a religião é feita pelo homem. Existe, primeiramente, o falatório monárquico sobre respeito e temor, acompanhado por um severo lembrete de onipotência e vingança ilimitada, do tipo com que um imperador assírio ou babilônico poderia ter ordenado aos escribas que começassem uma proclamação. Então há um contundente lembrete para se manter trabalhando e só relaxar quando o absolutista disser. Seguem-se alguns rápidos lembretes legalistas, um dos quais é mal interpretado porque o original hebraico na realidade diz não farás assassinato. Porém, por menos consideração que se tenha pela tradição judaica, certamente é um insulto ao povo de Moisés imaginar que tivessem chegado até ali com a impressão de que assassinato, adultério, roubo e perjúrio fossem permitidos. O mesmo argumento irrespondível pode ser dado de maneira distinta sobre as alegadas pregações posteriores de Jesus. Quando ele conta a história do bom samaritano na estrada de Jericó, está falando de um homem que agiu de maneira humana e generosa sem, obviamente, jamais ter ouvido falar do cristianismo, e muito menos de ter seguido os implacáveis ensinamentos do Deus de Moisés, que nunca menciona compaixão ou solidariedade humana. Nenhuma sociedade já descoberta falhou em proteger a si mesma de crimes autoevidentes como aqueles supostamente estipulados no Monte Sinai. Por fim, em vez da condenação das más ações, há uma condenação estranhamente formulada de pensamentos impuros. Pode-se dizer que isso também é um alegado produto humano de tempo e espaço, pois lança a esposa junto das outras propriedades animais, humanas e materiais, do próximo. Mais importante, exige o impossível, um problema recorrente de todos os editos religiosos. É possível restringir-se à força de atos malévolos, ou ser impedido de cometê-los, mas proibir as pessoas de considerá-los é demais. Em particular, é absurdo esperar banir a inveja em relação às posses ou fortunas dos outros, no mínimo porque o espírito da inveja pode levar à emulação e à ambição, e ter consequências positivas. Parece improvável que os fundamentalistas americanos, que desejam ver os 10 mandamentos enaltecidos em toda a sala de aula e tribunal, quase como uma imagem esculpida, sejam tão hostis ao espírito do capitalismo. Se Deus realmente quisesse que as pessoas fossem livres de tais pensamentos, deveria ter tido mais cuidado para inventar uma espécie diferente. E então há a questão muito relevante sobre o que os mandamentos não dizem. Será moderno demais notar que não há nada sobre proteger crianças da crueldade, nada sobre estupro, nada sobre escravidão, e nada sobre genocídio. Ou será exigir muito, dentro do contexto, notar que alguns desses delitos estão perto de ser positivamente recomendados. No versículo 2 do capítulo imediatamente seguinte, Deus diz a Moisés para instruir seus seguidores acerca das condições sob as quais podem se comprar e vender escravos, ou marcar suas orelhas com um furador, e as regras que governam a venda de suas filhas. Isso é sucedido pelos regulamentos insanamente detalhados que regem os bois que espetam e são espetados, inclusive os notórios versículos estipulando alma por alma, olho por olho, dente por dente. A microadministração de disputas agrícolas irrompe por um momento, com o abrupto versículo não deixarás viver as feiticeiras. Essa foi, durante séculos, a autorização oficial para os cristãos torturarem e queimarem mulheres que não se conformavam. De vez em quando há injunções que são morais, e também, pelo menos na adorável versão do rei Jaime, memoravelmente elaboradas. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal. Foi ensinado a Bertrand Russell por sua avó, e permaneceu com o velho herege por toda a vida. No entanto, basta murmurar algumas palavras solidárias pelos esquecidos e obliterados Hivitas, Cananitas e Hititas, presumivelmente também parte da criação original do Senhor, que estão sendo expulsos, sem a menor pena, de seus lares para abrir espaço para os ingratos e amotinados filhos de Israel. Essa suposta aliança é a base para uma irredentista reivindicação pela Palestina que provocou intermináveis problemas até os dias presentes. 74 dos anciãos, inclusive Moisés e Arão, então se encontram com Deus face a face.
Vários capítulos inteiros falam das mais minuciosas estipulações sobre as pródigas, imensas cerimônias de sacrifício e expiação que o Senhor espera do seu recém-adotado povo, e tudo isso acaba em lágrimas e num cenário absolutamente desanimador. Moisés retorna de sua sessão privada no alto da montanha para descobrir que o efeito de um encontro íntimo com Deus se desfez, pelo menos para Arão, e que os filhos de Israel fizeram um ídolo de suas joias e berloques. Ao ver isso, ele despedaça impetuosamente as 2 tábuas do Sinai, que assim parecem ter sido feitas pelo homem e não por Deus, e que precisam ser refeitas às pressas num capítulo posterior, e ordena o seguinte: agarre cada um de vós sua própria espada, percorra o acampamento todo, de tenda em tenda, e mate seu irmão, seu parente, seu amigo e seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram tudo segundo a palavra de ordem proferida por Moisés, e naquele dia morreram mais de 3.000 homens do povo. Um número pequeno quando comparado com as crianças egípcias já massacradas por Deus para que as coisas tivessem chegado até esse ponto, mas ajuda a construir o argumento pelo antiteísmo. Com isso quero dizer que deveríamos estar contentes por nenhum dos mitos religiosos ter qualquer verdade nele, ou ligada a ele. A Bíblia pode conter, e de fato contém, uma permissão oficial para tráfico de seres humanos, limpeza étnica, escravidão, preço de noivas, porque foi composta por mamíferos grosseiros e incultos. Desnecessário dizer que nenhum dos pavorosos, desordenados eventos descritos no Êxodo jamais aconteceu. Arqueólogos israelenses estão entre os mais profissionais do mundo, ainda que sua erudição às vezes tenha sido contaminada por um desejo de provar que a aliança entre Deus e Moisés era fundamentada em alguma base factual. Nenhum grupo de escavadores e estudiosos jamais trabalhou com mais afinco, ou com maior expectativa, do que os israelenses que peneiraram as areias do Sinai e de Canaã. O primeiro deles foi Igael e Adin, cujo trabalho mais conhecido foi em Massad e que foi encarregado por Davi e Ben-Gurion de escavar e encontrar os feitos titulares que provariam a reivindicação israelense da Terra Santa. Até pouco tempo atrás, seus esforços evidentemente politizados recebiam a condescendência de uma plausibilidade superficial. Mas então foi realizado um trabalho muito mais extensivo e objetivo, apresentado mais notavelmente por Israel Finkelstein do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv e seu colega Neil Asher Silberman. Esses homens consideravam a Bíblia hebraica e o Pentateuco uma bela obra, e a história moderna de Israel uma inspiração abrangente, cujo respeito eu me permito humildemente discordar. Mas sua conclusão é final, e ainda mais digna de crédito por impor a evidência acima do interesse próprio. Não houve fuga do Egito, nem perambulação pelo deserto, muito menos durante o inacreditável período de 4 décadas mencionado no Pentateuco, nem conquista dramática da Terra Prometida. Tudo foi inventado, com bastante simplicidade e inépcia, em data muito posterior. Nenhuma crônica egípcia tampouco menciona esse episódio, nem sequer de passagem, e o Egito era a potência que guarnecia Canaã, bem como a região do Nilo, em todos os tempos materiais. De fato, grande parte da evidência aponta o contrário. A arqueologia confirma assim a presença de comunidades judaicas na Palestina há muitos milhares de anos, o que pode ser deduzido, entre outras coisas, pela ausência daqueles ossos de porco nas lixeiras e estrumeiras, e mostra assim que houve um reino de Davi, embora muito mais modesto, mas todos os mitos mosaicos podem ser fácil e seguramente descartados. Não penso que seja aquilo que os azedos críticos da fé às vezes chamam de conclusão reducionista. Há grande prazer a se tirar do estudo da arqueologia e de textos antigos, e também grande instrução. Isso nos traz cada vez mais perto de alguma aproximação da verdade. De outro lado, também levanta mais uma vez a questão do antiteísmo. Em Um Futuro de uma Ilusão, Freud apresentou o ponto óbvio de que a religião sofria de uma deficiência incurável. Derivava com demasiada clareza do nosso próprio desejo de escapar da ou sobreviver à morte. Essa crítica de pensamento desejoso é forte e irrespondível, mas não lida realmente com os horrores e as crueldades e as loucuras do Velho Testamento.
quem, exceto um antigo sacerdote buscando exercer poder por meio dos experimentados e testados métodos do medo, poderia possivelmente desejar que essa meada fabular irremediavelmente emaranhada tivesse alguma veracidade. Bem, os cristãos vêm trabalhando na mesma tentativa desejosa de prova muito antes que a escola sionista de arqueologia começasse a fincar suas pás. A Epístola de São Paulo aos Gálatas transmitia aos cristãos, como patrimônio intacto, a promessa de Deus aos patriarcas judeus e, no século XIX e início do século XX, era quase impossível jogar fora uma casca de laranja na Terra Santa sem acertar um fervoroso escavador. O general Gordon, o fanático pela Bíblia, mais tarde morto pelo Mahdi em Khartoum, estava em extrema evidência. William Albrecht de Baltimore estava continuamente sustentando a Jericó de Josué e outros mitos. Alguns desses escavadores, mesmo contando com as técnicas primitivas do período, foram considerados sérios em vez de meros oportunistas. E também sérios moralmente. O arqueólogo dominicano francês Roland de Vaux deu margem a riscos ao declarar que, se a fé histórica de Israel não é fundamentada na história, essa fé é errônea e, portanto, a nossa também é. Um argumento extremamente admirável e honesto, pelo qual o bom padre pode ser agora considerado. Muito antes de investigações modernas, traduções meticulosas e escavações terem ajudado a nos esclarecer, estava bem ao alcance de uma pessoa pensante perceber que a revelação no Sinai e o resto do Pentateuco era uma ficção mal costurada, introduzida bem depois dos não-eventos que ela fracassa em descrever de forma convincente, ou mesmo plausível. Crianças inteligentes em idade escolar têm aborrecido seus professores com perguntas inocentes mas impossíveis de responder desde que foi instituído o estudo da Bíblia. O autodidata Thomas Paine nunca foi refutado desde que escreveu, enquanto sofria feroz perseguição dos antirreligionistas jacobinos franceses, para mostrar que estes livros são espúrios, e que Moisés não é o autor deles, e mais ainda, que não foram escritos na época de Moisés, somente centenas de séculos depois, que são uma tentativa de historiar a vida de Moisés, e dos tempos em que se diz que ele viveu, e também dos tempos anteriores a essa época, escritos por alguns enganadores muito estúpidos e ignorantes vários séculos depois da morte de Moisés, da mesma maneira que hoje os homens escrevem histórias de coisas que aconteceram, ou que supostamente aconteceram, várias centenas ou milhares de anos atrás. Em primeiro lugar, os livros intermediários do Pentateuco, Êxodo, Levítico e Números, Gênesis não contêm nenhuma menção a ele, aludem a Moisés na terceira pessoa, como então ordenou Yahvé a Moisés. Poder-se argumentar que ele preferia falar de si mesmo na terceira pessoa, embora esse hábito seja agora bem associado à megalomania, mas isso tornaria ridículas citações como em Números 12 na qual lemos: ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. A parte esse absurdo de alegar ser humilde de maneira tal a afirmar superioridade em humildade acima de todos os outros, temos de lembrar a maneira dominantemente autoritária e sanguinária em que é descrito o comportamento de Moisés, em quase todos os outros capítulos. Isso nos dá a escolha entre um delirante solipsismo e a mais falsa das modéstias. Mas talvez o próprio Moisés possa ser absolvido dessas duas acusações, uma vez que ele dificilmente teria conseguido administrar as contorções do Deuteronômio. Nesse livro há uma apresentação do assunto, depois em tom discursivo, uma apresentação do próprio Moisés, depois a retomada da narrativa por quem quer que esteja escrevendo, depois outro discurso de Moisés, e então um relato da morte, do enterro e da magnificência do próprio Moisés. Deve-se presumir que o relato do funeral não tenha sido escrito pelo homem que estava sendo sepultado, embora esse problema não pareça ter ocorrido para quem quer que tenha produzido o texto. Quem quer que tenha escrito o relato o fez muitos anos depois, parece muito claro. É-nos dito que Moisés chegou aos 120 anos de idade, e nem seus olhos nem seu vigor físico haviam desvanecido, e que então ascendeu ao pico do Monte Nebo, de onde podia ter uma visão clara da terra prometida na qual ele nunca entraria de fato. O profeta, com sua força natural subitamente abatida, então morre na terra de Moabe, e ali é enterrado. Ninguém sabe, diz o autor,
até este dia, onde fica o sepulcro de Moisés. Acrescenta-se que desde então não houve profeta comparável em Israel. Essas duas expressões não têm efeito a menos que denotem a passagem de um tempo considerável. Espera-se então que acreditemos que um ele não especificado tenha enterrado Moisés. Se foi ele mesmo novamente na terceira pessoa, parece ser obviamente implausível. E se foi o próprio Deus quem realizou as exéquias, então não há como o autor do Deuteronômio ter sabido disso. De fato, o autor parece bem pouco claro acerca dos detalhes desse acontecimento, como seria de esperar se estivesse reconstruindo algo semi-esquecido. O mesmo é uma verdade autoevidente com referência a numerosos outros anacronismos, onde Moisés fala de eventos, o consumo do maná em Canaã, a captura do enorme leito do gigante Og, rei de Bazã, que podem jamais ter ocorrido, mas que nem sequer se alega terem ocorrido até bem depois da sua morte. A forte probabilidade de que essa interpretação seja correta é reforçada no capítulo 45 do Deuteronômio, onde Moisés reúne seus seguidores e lhes dá os mandamentos do Senhor, tudo de novo. Não é tão surpreendente assim. O Pentateuco contém 2 relatos discrepantes da criação, 2 genealogias da semente de Adão, e 2 narrativas do dilúvio. Um desses capítulos tem Moisés falando de si mesmo longamente, e o outro em discurso indireto. No capítulo 4, o mandamento contra fazer imagens esculpidas estende-se a proibir qualquer imagem ou semelhança a qualquer figura, seja humano ou animal, para qualquer propósito. No capítulo 5, o conteúdo das 2 tábuas de pedra é repetido aproximadamente da mesma forma como nos aparece no Êxodo, mas com uma diferença significativa. Dessa vez, o autor esquece que o dia do Shabat é sagrado porque Deus fez o céu e a terra em 6 dias e então descansou no 7º. De repente, o Shabat é sagrado porque Deus tirou seu povo da terra do Egito. Então precisamos chegar àquelas coisas que provavelmente não aconteceram e que devemos ficar contentes por não terem acontecido. No Deuteronômio, Moisés dá ordens aos pais para apedrejar os filhos até a morte por indisciplina, o que parece violar pelo menos um dos mandamentos, e faz sem cessar pronunciamentos de mentes: nenhum homem castrado, que tenha esmagado os testículos, ou amputado o órgão genital poderá fazer parte do povo de Yahweh, o Senhor. Em Números, ele se dirige aos seus generais após uma batalha e se enfurece com eles por terem poupado tantos civis. Agora, portanto, matai todas as crianças do sexo masculino. Matai igualmente todas as mulheres que tiveram relações sexuais. Não conserveis com vida senão as meninas e as moças virgens. Elas vos pertencem. Essa não é certamente a pior das incitações genocidas que ocorrem no Velho Testamento. Rabinos israelenses debatem solenemente até hoje se essa exigência de exterminar os amalequitas é um mandamento em código para aniquilar os palestinos, mas ela tem um elemento de lascívia que torna um pouco óbvio demais quais devem ser as recompensas de um soldado com liberdade de pilhar e saquear. Pelo menos eu penso assim, e assim pensava Thomas Paine, que escreveu não para contestar a religião e sim para justificar o deísmo contra o que considerava acréscimos abomináveis nos livros sagrados. Ele dizia que essa era uma ordem para destruir os rapazes, massacrar as mães, e perverter as filhas, o que lhe valeu uma magoada resposta de um dos celebrados religiosos da época, o bispo de Llandaff. O corpulento bispo galês alegou indignado que não estava absolutamente claro, a partir do contexto, que as mulheres jovens estavam sendo preservadas para propósitos imorais e não para trabalho não pago. Seria insensível objetar contra uma inocência tão estúpida como essa, não fosse pela sublime indiferença do venerável clérigo em relação à sorte dos meninos e, efetivamente, de suas mães. Poder-se-ia percorrer o Velho Testamento livro por livro, fazendo aqui uma pausa para uma frase lapidar: o ser humano nasce para a tribulação, como diz o livro de Jó, assim como as fagulhas naturalmente voam para cima, e há um versículo fino, mas sempre há de se encontrar as mesmas dificuldades. As pessoas chegam a idades impossíveis e ainda concebem filhos. Indivíduos medíocres envolvem-se em combates homem a homem e discussões com Deus ou seus emissários, levantando sempre de novo toda a questão da onipotência divina ou mesmo do bom senso divino, e o chão fica para sempre encharcado com o sangue dos inocentes.
Além disso, o contexto é opressivamente confinado e local. Nenhum desses provincianos, ou sua divindade, parecem ter alguma ideia de um mundo além do deserto, dos rebanhos e do gado, e dos imperativos da subsistência nômade. Isso é desculpável por parte de caipiras provincianos, obviamente, mas, e quanto ao seu guia supremo irado tirano? Talvez ele tenha sido feito à sua imagem, ainda que não esculpida,